Salve galera, tudo bom? Salve. Hoje a gente vai ter um vídeo muito especial no canal, a gente vai ter dois convidados, né? O primeiro convidado, antes de falar do Gustavo, eu vou falar do animal, é a Blue, né? A Blue tá aqui, vai participar da nossa entrevista, né? Esse animal maravilhoso. A Blue, que inclusive, ela defende o gatismo, né? A ideologia totalitária que defende matar todos os cachorros, né? Ela é fã do Stalin, ela gosta do Stalin, essas coisas. E o Gustavo Gaiofato, que é do História Cabeluda. Gustavo, que está aqui em Recife, veio aqui gravar um curso novo dele por classe esquerda, vai fazer um debate sobre uberização da força de trabalho, as novas formas de exploração e de extração de mais-valia no neoliberalismo, né? E aí eu chamei o Gustavo para a gente fazer uma conversa. Então, Gustavo, se apresenta aí para quem não te conhece, eventualmente, para eu começar essas perguntas. Bom, eu sou Gustavo Nassar Gaiofato, sou criador do canal História Cabeluda, também aí do círculo marxista-leninista e para alguns da Estalosfera, né? Tamo junto, Estalosfera, um grande abraço. E acho que é um debate importante, né? Que vem sendo construído em várias frentes a respeito de várias dinâmicas sociais, especialmente ligado ao mundo do trabalho, ao mundo político. Eu acho que esse curso sobre uberização pode ajudar a trazer luz a alguns aspectos e características importantes, né? Para a gente possa entender aí o que está acontecendo, né? Como eu vim parar aqui. Gustavo, recentemente eu lancei um vídeo, quase um filme, né? Um longa-metragem, sobre o livro do Ciro Gomes. E uma das críticas que eu fiz ao Ciro Gomes é uma crítica que não é apenas a ele, e parece que nesse campo da centro-esquerda... Os caras já começam nessa, né, velho? Os caras já Primeiro tema do ar, já é. Lá vem. Bora de ginástica mental. da esquerda da ordem, né, existe uma ideia muito forte que é reduzir o neoliberalismo a uma política econômica, né? Então, pô, tem privatização, tem corte de gastos, é neoliberal, né? Então se reduz o neoliberalismo a uma política econômica e isso facilita a vida, porque imaginar uma situação pós-neoliberal é como, por exemplo, muita gente fala que o governo Lula, né, foi um governo pós-neoliberal. Ah, não, porque aumentou o gasto público, porque aumentou o papel das estatais na economia, porque fez mais concurso público, né? Ampliou a participação da economia pública no conjunto da economia nacional. E eu discordo muito disso, eu acho que essa é uma visão redutora, uma visão simplista, porque, veja, o neoliberalismo é um novo padrão de acumulação de capital que demanda uma política econômica, mas que não se resume a uma política econômica, né? Mas é exatamente isso que a gente fala. Que o governo Lula é neoliberal. Ô, louco. Essa é a nossa principal, é o nosso principal mote. E aí acho que a primeira coisa para a gente começar esse debate, né? Se eu te perguntasse, Gustavo, o que é que tu entende por neoliberalismo? Assim, qual seria a resposta para isso? Eu acho que o neoliberalismo, em primeiro lugar, ele é uma política... O Jones Manuel não falou nada, né? Ele não falou nada. Ele falou da crítica que fez ao livro do Ciro, coisa e tal, só que o livro do Ciro não fala isso que ele falou. O livro do Ciro não fala isso. Não reduz o neoliberalismo a uma política econômica. Muito ao contrário, né? Muito contrário. O livro fala sobre o soft power, fala sobre a guerra híbrida, fala sobre a questão de que essas guerras identitárias são questões neoliberais importadas da Europa para cá. O livro fala sobre isso. Que visa, como você falou, uma nova forma de acumulação a partir, diferentemente do que os nossos amigos ANCAP liberais falam por aí, com muita intervenção estatal, né? Com a diferença de que essa intervenção estatal não se dá na construção do welfare state, do bem-estar social, mas se dá no Estado tornando possível essas reformas e essas possibilidades de novas formas de acumulação. Peraí, deixa eu voltar ao raciocínio, do welfare estatal. Diferentemente do que visa o neoliberalismo. Entende por neoliberalismo? Assim, voltar ao raciocínio, tá, gente? Que eu perdi aqui. Resposta para isso. Eu acho que o neoliberalismo, em primeiro lugar, ele é uma política que visa, como você falou, uma nova forma de acumulação a partir, diferentemente do que os nossos amigos ANCAP liberais falam por aí, com muita intervenção estatal, né? Com a diferença de que essa intervenção estatal não se dá na construção do welfare state, do bem-estar social, mas se dá no Estado tornando possível essas reformas e essas possibilidades de novas formas de acumulação, né? Então a gente está vendo aí, por exemplo, no Brasil... Entendi. Ô, mano, o cara poderia falar isso de uma forma muito mais simples, né? Para ele, o neoliberalismo é usar a máquina do Estado para poder criar mecanismo para
meia dúzia de vagabundo acumular mais riqueza. Não é mais fácil falar assim? Né? Pô. Caraca, caraca, velho. Que a reforma trabalhista, a reforma da Previdência, a PEC do teto dos gastos, foi tudo conduzido graças à atuação do Estado para mobilizar esse processo, né? Então, acho que esse é um primeiro ponto muito importante. O neoliberalismo ele não só está ligado a essa ideia de privatização, né? De jogar para a entidade privada, né? Não é uma parada meio laissez-faire, né? O liberalismo clássico. É o contrário, né? Quem vai falar isso não sou nem eu, né? Gustavo comunista, mas são os neoliberais, né? Que vão falar que o Estado tem que ser um Estado total, né? O professor Vladimir Safatli, no livro Neoliberalismo... O que aconteceu? Nossa senhora. Gestão do sofrimento psíquico, fala muito sobre isso, de como o neoliberalismo opera a partir dessa lógica, né? De o Estado intervendo forte e o Estado gerido pelas classes, pela alta classe capitalista, que está querendo, e aí esse é um segundo ponto importante, né? Então o primeiro ponto é pensar que o neoliberalismo é uma política estatal, né, que é controlada pelas classes capitalistas, e o segundo ponto que é visando justamente esse novo processo de acumulação que se dá especialmente pela via do capitalismo financeiro, né? Então acho que esse é um ponto fundamental para se entender, que o neoliberalismo ele opera não mais numa dinâmica, como o próprio livro do Ciro trata, que é essa dinâmica da burguesia nacional, né, como se existisse essas entidades separadas, mas não, é tudo uma parada internacional. Então, O bagulho, mano, é muito louco, velho. Muito louco, cara. Eu já consegui entender até a cabeça do bolsominion, mas do comunista tá foda. Ai, preciso ler o livro do Ciro urgentemente. Tem aí, gente. Tem o livro do Ciro lido aí na live aí, cara. Só ir da playlist aí procurar, cara. Coloca na hora que estiver lavando a louça, tomando um banho aí. Aproveita e vai lavar a louça aí, pessoal. Vai lavar a louça. Meu bem já me olhou aqui já. Louça? Tá lá suja. Manda imagens, meu bem, da louça pra nós aqui na live. Por favor, meu bem, manda aqui. Ué, mas, meu bem, eu não sei o que é isso, não. Xinga Tan online? Pessoal, é pra xingar a Tan aqui, meu bem mandou. Tan, capitalista, selvagem, FDP. Tá, me dá um Google aí, narcisismo das pequenas diferenças e você vai entender a nós desses caras. Narcisismo do quê? Narcisismo das pequenas diferenças. Aqui. Narcisismo das pequenas diferenças. O narcisismo das pequenas diferenças está relacionado com o conceito de narcisismo, já que a todo momento estamos discutindo como se forma e como se mantém uma unidade do eu e da massa, mas está também relacionado ao conceito de pulsação de morte. Afinal, ao que tudo indica, essa unidade só se forma e se mantém quando há um outro a quem se destina essa mortífera pulsão. Coesão e satisfação de destrutividade acabam por formar os dois polos dessa noção. Tá aí. Tá aí. Freud explica, já dizia o Zé Ramalho. Vamos voltar de novo esse raciocínio aqui pra gente entender que os caras falam em código Morse, né? Ninguém entende porcaria nenhuma. Vamos lá. como o próprio livro do Ciro, para se entender, que é a via do capitalismo financeiro, né? Então acho que esse é um ponto que se dá especialmente pela via do capitalismo financeiro, né? Então acho que esse é um ponto fundamental para se entender, que o neoliberalismo ele opera não mais numa dinâmica, como o próprio livro do Ciro trata, que é essa dinâmica da burguesia nacional, né? Como se existisse essas entidades separadas, mas não é. Nunca existiu isso, mano. Nunca existiu isso, velho. Nunca existiu isso. Essa conversa nem foi dita. Essa conversa nem rolou, mano. Essa conversa nem rolou, velho. Aí tá lá o rolê, o cara, o comunista, o comunistinha, ele foi lá fazer essa pergunta pro Ciro, tá ligado? O cara foi fazer essa pergunta pro Ciro. Eu vou pegar aqui o vídeo, mano. Eu vou pegar aqui o vídeo. Porque, mano, não é possível, tá ligado, mano? Não é possível que é tanta canalice junto assim, mano. Tá ligado? Não é possível, mano.
Vou pegar aqui, não vou mostrar pra vocês inteiro, não. Mas esses dias a gente tava aqui, matando a saudade do Ciro, nessa aqui, ó, palestra do Ciro. Aí o comunistinha lá, foi lá, mano, fazer essa pergunta aí de luta de classe e tal. Essa mesma pergunta cretina aí, mano. O comunistinha fez aqui, ó, pro Ciro aqui, mano, ó. Tá aqui, ó. Aqui, ó, aqui, ó. É esse cara aqui, ó, o comunistinha, ó. É muita canalice, mano. Ó lá. Boa noite, meu nome é Nicolas, sou professor de História. E eu queria fazer uma pergunta sobre táticas para a eleição de 2018. Né? Ou se o Nosferatu sair, a gente fazer uma eleição antes. Nosferatu é ótimo. Então, né? E eu queria entender, eu queria entender as diferenças e as aproximações que o seu projeto tem com o PSOL, especificamente. Assim, eu tenho medo de ficar entre os dois na hora de votar e queria entender um pouco as diferenças deles. E pensando um pouco em 2014, uma coisa que eu ainda não escutei o senhor comentando, mas que o pessoal pegava muito firme, era a questão da legalização da maconha e da descriminalização do aborto. Então eu queria saber a sua opinião sobre esses temas. Que eu entendo que eles foram protagonistas de um debate que aconteceu no público, no social, mas um debate que os três maiores candidatos da eleição não se prestaram a fazer durante os debates eleitorais, né? Que a Marina, a Dilma e o Aécio, parece que eles nunca tinham escutado essas palavras na vida deles. Então, é isso. Queria saber sua opinião e a posição do seu pessoal. Veja bem, você grosseiro querendo ser amigo. Na conjuntura, eu tenho uma absoluta afinidade com o pessoal, mais do que afinidade, admiração. Na realidade, lá do Congresso, era a turma com quem eu me sentava. Chico Alencar, o Ivan Valente, a Luciana Genro, sentei com ela também, enfim. Mas eu vejo o PSOL como um partido que não tem projeto, propriamente. E eu também não tenho ainda. E como eu sou obrigado, já fui ministro, já fui governador, já fui não sei o quê, papapá e tal, então eu tenho um pouco mais de obrigação do que a militância do PSOL de ter uma resposta sobre a geografia econômica brasileira, essas assimetrias globais. E eu não tenho o constrangimento de ser um socialista real, entendeu? Eu nunca fui, sabe? Eu não tenho direito a essa categoria, eu não posso me nobilitar, sabe, com a minha intransigência com o socialismo e tal. E eu admiro, respeito, quero bem, os meus amigos sempre são desse lado, mas, enfim, eu sou menos do que isso. Então, o meu projeto é um embrião nacional desenvolvimentista modernizado, com as atipias do tempo, porque não há mais os tempos tecnológicos do passado, mas a ferramentaria tem muito a ver com como é que o Brasil saiu do nada e virou uma quinta economia industrial do mundo, o que é que a gente podia aprender com a nossa própria experiência. E a pista para um possível governo, que não é propriamente um projeto nacional ainda, que eu espero chegar, se eu for candidato, levando, e se eu não for, vou ajudar o PDT a formatar, é em cima desse ideário. O PDT também nunca foi um partido socialista, vamos dizer, é um partido socialista à brasileira. É o trabalhismo do Pasqualini, onde a questão nacional tem um relevo, a questão do desenvolvimento coordenado estrategicamente com a iniciativa privada, portanto, a gente aceita a propriedade privada dos fatores de produção, e a questão da indignidade, da indignação com a miséria. A indignidade da miséria e a eleição do Estado como responsável por promover por caminhos novos, modernos, não necessariamente estatistas, mas, enfim, sinérgicos com a sociedade. Há que haver uma responsabilidade com prazos, metas de superação da miséria e da desigualdade. É mais ou menos isso. Pronto, mano. Pronto, mano. É claro, velho. É claro, entendeu? Não existe essa perspectiva. Nem no PND não existe essa perspectiva de burguesia. Não existe, mano. Não existe, velho. O Ciro e o PND e o PDT, em última esfera, ele tem essa linha. Mano, é um nacional desenvolvimentismo com as características brasileiras, com as circunstâncias e com a característica do Brasil. Esse é o grande problema de vocês comunistas. Vocês não conseguem entender que vocês tentam encaixar a Europa dentro do Brasil, quando o Brasil tem uma realidade, uma história, uma raiz totalmente diferente da Europa. Totalmente, cara. Pra resumir, vocês querem fazer vôlei de praia, mano, lá no Alasca. É isso que vocês querem fazer, cara. Disse que trotskistas seriam auxiliar do neoliberal. Pesado. Meu namorado é comunista e vota no Ciro.
meteu nulo no segundo turno. Tá aqui dizendo que os trotskistas são foda. Tamir, seu áudio geral pode ser um pouco mais alto, se possível, e não, se não distorcer, pois a quantidade do seu áudio é muito boa. Do meu áudio ou do... Peraí. Repete de novo aí. Não tá equilibrado? Como é que é? Tamir, o narcisismo das pequenas diferenças da esquerda, o que está em questão não é a política, mas a imagem, ou destruir a imagem do outro. Quem trabalhou isso foi o teórico Christopher Lasch. Não existem ideias objetivas. É tudo uma parada internacional. Então, eu acho que o neoliberalismo ele poderia ser definido assim: uma nova forma de acumulação, uma nova política estatal controlada pela classe capitalista, e o ponto que a gente vai conversar muito no curso são as novas dinâmicas do trabalho que vêm nessa esteira, que possibilitam essa nova forma de acumulação. Por falar nessas novas dinâmicas do trabalho, na época que eu fiz meu mestrado em serviço social, estava no auge desse debate sobre Tem precariedade. nada. Isso aqui que ele falou, vou voltar até de novo aqui, mano, pra não ser chato, tá ligado? Mas isso que ele falou e ele remeteu isso ao Ciro não tem nada a ver com o PND, não tem nada a ver com o Ciro, mano. Ele simplesmente jogou um rolê no colo do Ciro que não tem nada a ver com o Ciro. Tipo assim, mano, esse filho não é meu. Ponto que é visando justamente esse novo processo de acumulação que se dá especialmente pela via do capitalismo financeiro, né? Então, acho que esse é um ponto fundamental para se entender, que o neoliberalismo ele opera não mais numa dinâmica, como o próprio livro do Ciro trata, que é essa dinâmica da burguesia nacional, né? Como se existisse essas entidades separadas, mas não, é tudo uma parada internacional. Então, eu acho que o neoliberalismo ele poderia ser definido assim: uma nova forma de acumulação, uma nova política estatal. É engraçado que no PND o Ciro até explica como que esse neoliberalismo funciona e como ele não tem nada a ver com a nossa realidade brasileira, né? Que o neoliberalismo ele nasce com uma resposta ao laissez-faire, que estava perdendo concorrência com os mercados asiáticos que não tinha o tal do laissez-faire. Laissez-faire não, desculpa, o welfare stage. Vou refazer a frase aqui para depois não tirar de contexto, tá? O PND explica que o neoliberalismo surge como uma resposta da Europa e dos Estados Unidos à concorrência asiática que vinha com ganho de escala, sem o estado de bem social, competindo com os produtos europeus e americanos, que eram onerados, primeiro sem a escala gigantesca que a Ásia tinha, e eram onerados com o estado de bem social. Era isso. O que não tem nada a ver com o Brasil. Isso, o PND é claro nisso. Não tem nada a ver com o Brasil. Primeiro que o Brasil não é desenvolvido o suficiente, o Brasil não tem um estado de bem social oneroso. Não tem. O brasileiro não alcançou ainda o estado de bem social. A gente ainda tem miséria, a gente ainda tem educação, a gente não universalizou coisas básicas. Controlada pela classe capitalista, e o ponto que a gente vai É conversar aquilo, muito os no caras curso, leram o livro do Ciro, mas interpretam do jeito deles. Eu tô achando que esses caras nem leram o livro, mano. Eu tô achando que nem leram, mano. Tô achando que nem leram, na verdade, velho. são as novas dinâmicas do trabalho que vêm nessa esteira, que possibilitam essa nova forma de acumulação. É exatamente isso que o Ciro falou, mano. É exatamente isso. Essa é a resposta, é a nova dinâmica do trabalho que vem em resposta aos mercados competitivos que a Europa e o americano estavam perdendo para os mercados asiáticos, que não tem nada a ver com o Brasil. Não tem nada a ver com o Brasil. Por falar nessas novas dinâmicas do trabalho, na época que eu fiz meu mestrado em serviço social, estava no auge desse debate sobre precariado, né? Era a época que o Rui Braga estava lançando os livros dele lá, esse debate estava muito forte no Brasil, um debate que começou na Europa, na Espanha, na França e tal, chegou no Brasil muito forte. E existe todo um debate sobre uma nova fração da classe trabalhadora para alguns, e para outros é uma intensificação da superexploração da força de trabalho a partir do aumento da precarização das relações de trabalho. E aí, o que é que tu entende por precarização? Acho que esse é um primeiro ponto. Assim, o que são os processos de precarização da classe trabalhadora, dos processos de trabalho. E a segunda coisa, acho que isso é muito interessante. Tu acha que no Brasil de hoje... Eu não tenho nem como mentir, né? Porque eu só leio o livro na live, então não tem nem como mentir. Pra saber o livro que eu li é só olhar os históricos aí. Tá tudo lido aí, ao vivo. Vamos imaginar que Cauê vire presidente. Cauê vira presidente, ganha a eleição de 2022 com o apoio da China, né, que ele é apaixonado pelo Xi Jinping,
e aí ganha a eleição 2022. Cauê, presidente, chega o governo, nessa amarração institucional, daria para fazer um processo de recomposição, por assim dizer, de um padrão fordista, que o Brasil nunca teve, como a França, né, como a Europa, mas vamos imaginar por um padrão ideal. Um padrão fordista de regulação da força de trabalho, de direitos trabalhistas, de vínculo direto, né? Porque hoje em dia, terceirização, quarteirização e não sei o quê, enfim, o vínculo direto do trabalhador com o seu local de produção, seu local de trabalho, de onde é tirada a mais-valia dele, é muito mais mediado por uma série de canais institucionais, né? Então, assim, daria como presente, vamos lá, vamos voltar atrás, por assim dizer, e vamos retomar um padrão fordista de regulação da força de trabalho. Tipo assim, isso é possível no capitalismo hoje, tendo um governo de esquerda, por assim dizer, ou isso passa por um processo mais radical de reorganização do poder político, enfim, das relações de classe? Então, sobre o primeiro ponto, eu acho que é interessante definir o precariado como uma classe trabalhadora que se vê profundamente atacada pela crise de lucratividade do capitalismo dos anos 70. Né? Então você tem ali aquele processo que vai levar à ascensão de regimes neoliberais, especialmente do Pinochet, como um primeiro experimento, né? Que inclusive, é importante dizer, que teve como seus ministros da economia Chicago Boys, que são inclusive amigos do senhor Paulo Guedes. Né? Então acho que é importante falar isso. Mas também os governos do Reagan e da Thatcher, né? E aí o que você tem... Assim, tem a ver, mano. Paulo Guedes... Esses bagulho é fogo, tá ligado, mano? Tem milhões de motivos pra poder, né? Pra poder criticar o Paulo Guedes e tal, né? Inúmeros. Mas, tipo assim... Essa, tipo, ilação do nada, assim... Não concordo com isso, não. Eu não gosto disso, mano. Eu não gosto disso, velho. Eu não gosto disso, mano. Mano, se eu tiver alguma vez fazendo um negócio desse daqui, vocês, por favor, me podam. Mas eu não gosto desse tipo de coisa, velho. Um deslocamento do modo de acumulação, saindo um pouco do eixo produtivo, que tinha uma certa consolidação graças à pressão e à organização da classe trabalhadora em sindicatos, mas também pelas experiências que existiam na União Soviética, que existiam dessa pressão geopolítica socialista. E aí o precariado ele vem como um resultado desses ataques das classes capitalistas que tomam o poder, né, pela via eleitoral, tomam o poder através do Reagan e da Thatcher, e aí você tem um processo de aprofundamento da insegurança do trabalho. Né? Então eu acho que o precariado pode ser definido basicamente dessa maneira. É uma tentativa de desorganização de uma classe trabalhadora que está muito consolidada nos sindicatos, né? À toa que a Thatcher ataca sindicato até não dá mais, né? É a principal instituição que ela ataca. E uma dinâmica dessa classe trabalhadora que está cada vez mais desligada daquele padrão taylorista fordista. Né? Então os empregos industriais eles acabam saindo do eixo principal da forma como a classe trabalhadora vai viver. E aí a pergunta, né, o que fazer? Né? Porque as pessoas precisam continuar comendo, vão continuar se alimentando. E aí nessa esteira você tem essa nova dinâmica do capital financeiro que não necessariamente dialoga com uma salubridade da produção industrial, né? Que não dialoga com essa necessidade da manutenção da classe trabalhadora num bom estado de saúde. Né? Sim. E aí você tem o avanço de trabalhos que são cada vez mais precarizados, têm cada vez menos direitos, têm cada vez menos segurança, têm cada vez menos garantias de qualquer coisa. E eu acho... Pessoal, agora eu vou falar uma coisa aqui. Vocês me ajudam, tá? Me ajudam pra ver se vocês enxergam isso como eu enxergo. Eu vou fazer um exercício com vocês, assim. Eu enxergo uma desconexão dessa galera com a realidade brasileira tão forte, cara. Sabe? É por isso que eu insisto e bato nessa tecla de novo. Olham através de uma perspectiva... O jeito que comunista olha o Brasil parece que a gente é uma Europa, tá ligado? Parece que nossos problemas e as nossas características são europeias. Vou fazer um exercício com vocês, tá bom? Eu quero que vocês pensem em 5 pessoas, tá? Tem que ser adulto. 5 pessoas, as mais próximas de vocês. Tá? 5 pessoas, pensem em 5 pessoas aí. Beleza? Pensem em 5 pessoas, pensaram? 5 pessoas. Agora eu quero que vocês me falam, dessas 5 pessoas, quantos dessas que vocês conhecem trabalham em indústria? Respondam aí no chat, por favor. Dessas 5 que vocês pensaram, quantas trabalham em indústria?
Vou esperar a resposta, hein? Marcelo pensou em 5, uma trabalha. Di Jorge, 0 trabalha em indústria. Cadu, nenhuma. Pensei em 5, nenhuma trabalha em indústria. Alguém mais vai responder aí? Nick, 0. O Vieira respondeu, uma. Vocês percebem a desconexão? A desconexão, galera, tem? Tipo assim, mano. Esse é o principal rolê do PND. É assim, pessoal. Vamos discutir relação de trabalho, vamos discutir burguesia, vamos discutir, mano. Não tem indústria no país. Leonardo Carneiro, pensei em 10. Nenhuma trabalha em indústria. Essa é a realidade, meu amiguinho. Essa é a realidade do seu país. Seu país não tem indústria. Não tem indústria, cara. Não tem indústria. Essas relações nem existem, cara. Sabe? Quando existe, existe na minoria. Mano, e vou falar a real pra vocês. Agora vamos forçar mais o raciocínio. Eu tenho certeza, das pessoas que responderam uma aí, né? Das pessoas que responderam uma, que conhecem pessoas que trabalham na indústria, muito provavelmente desse ciclo social que você está pensando, essa é a pessoa que mais é bem remunerado, que menos tem um trabalho precarizado, que mais tem auxílio, que mais tem base de sindicato organizado. Tô mentindo? Muito provavelmente essa pessoa deve ter o melhor salário, um dos melhores salários em você, deve ter a vida mais confortável. É surreal, cara. É surreal a desconexão dessa galera com o Brasil, mano. É surreal, velho. O PND é sobre isso, mano. O PND é sobre isso. O país não está desenvolvido. Não tem indústria. O país tem demandas do século XIX para ser feita ainda. Acho que hoje, né, a gente pode encarar esse precariado a partir de um outro termo que também é bem interessante, que é o cybertariado, né? A Revolução Industrial 4.0, que a gente vai falar no curso também. Eu posso falar uma Por coisa? favor, manda ver. Eu não tenho maturidade para ouvir a palavra cybertariado sem pensar que isso parece muito uma putaria. É isso, é só isso que eu queria falar. Parece bom, parece. Mas continua, por favor. O Cauê tá indignado, Mas parece. com tal colocação. Orgia cibernética. Eu acho que nos tempos que a gente vive hoje, a gente pode ver um resultado muito visível disso, né? Ver o visível, ótimo. Que é o quê? A maioria da classe trabalhadora sendo obrigada a adentrar em mercados de trabalho que são conduzidos por aplicativos, né? Então, iFood, Uber, Rappi, etc., que são justamente esses trabalhos, é a forma final desses trabalhos precarizados. Não tem direito, não tem segurança, se você quebrar a perna, se você for assaltado, se tomar um tiro, não acontece nada. Não há nenhuma segurança, né? E aí, como é que... Porque... E ó, vamos lá. Essa é uma outra coisa também que o pessoal, mano, o pessoal não consegue fazer uma síntese. Inclusive, eu lembro que quando eu tava fazendo lá, podia fazer algumas perguntas pro Ciro lá, eu queria fazer essa pergunta, porque o Ciro também, ele não consegue ilustrar isso pra galera, tá ligado? Ele tem noção disso, no raciocínio dele está empírico isso, na questão industrial, mas ele não consegue, até por ser uma pessoa mais velha, ele não consegue passar isso pras pessoas mais jovens, tá? Fica se discutindo uberização, fica se discutindo essas coisas assim, e parece que o aplicativo, ele é ele é um fantasma, uma entidade lá, que as pessoas ficam fazendo... Não, essa dominação que a uberização faz com o povo, passa pela indústria, que mais uma vez não tem nenhuma conexão com o Brasil. Vamos ilustrar. Como é que o motorista de Uber se cadastra no aplicativo? O que ele usa para trabalhar? Ele usa o celular. Não tem indústria de celular no Brasil. Não tem indústria celular. O máximo que a gente consegue é umas montadoras igual a Positivo lá, que só monta. Não tem essa indústria aqui. Não tem essa indústria gerando emprego aqui. Não tem nada aqui. Não tem nada aqui dessa indústria aqui. Ela não existe. Ela não existe aqui no Brasil. Ela é uma indústria importada, porque o Brasil tem um problema com a industrialização. Ah, beleza. Como é que chega o sinal do celular, o 4G, o 5G, coisa e tal, as telefonias... Indústria internacional. Não tem indústria ali também. Não tem satélite, não tem cabo passando brasileiro lá. Não tem essa indústria também. Das comunicações, também não tem.
Beleza? Ah, como é que é criado os desenvolvedores, como é que eles fazem os servidores, como é que eles fazem a programação, como é que eles fazem a interface, o back-end, o pós-end, coisa e tal, como é que eles... Não existe essa indústria também no Brasil. Não existe. É puro imperialismo de indústria e tal. Escravizando através das indústrias deles. O pessoal não consegue fazer essa conexão, tá ligado? Aí fica discutindo a uberização, não sei o que lá. Você vai exigir o quê da uberização se todo o parque industrial, para ele poder fazer essa pressão em você, essa pressão em nós, pressão no nosso trabalhador, se todo esse parque industrial é um parque industrial que está lá fora. Não é o nosso parque industrial. Novamente a gente vai, volta e passa pela questão do país estar totalmente desindustrializado. Desindustrializado. Essa discussão, Gustavo, essa discussão, Jones, essa é uma discussão de europeuzinho, cara. O europeuzinho lá que trabalha nas fábricas de celulares, que trabalha na fábrica de chip, componente, que trabalha lá. Essa é a discussão que eles estão tendo lá. Aqui a gente não tem. Nossa discussão hoje é primária. Primária. É discussão do século XIX. Tem que criar o parque industrial brasileiro. Tem que criar o parque industrial brasileiro. É isso. E só vai criar o parque industrial brasileiro a partir que o governo for desenvolvimentista e fazer o parque industrial acontecer na marra. A Sara colocou aí, ó. O pessoal às vezes pode ver o corte e achar que eu tô inventando comentário, né? Deixa eu subir aqui, ó. Porque a Sara... Puta, não dá pra subir isso aqui? Não dá pra subir. Vamos lá, a Sara colocou aqui na Twitch. Na Europa, o desemprego vem do aumento de produtividade. Aqui vem da quebra da indústria. A relação com a uberização é diferente. Outra coisa, o conceito de trabalho em alguns países europeus não tem diferenciação com emprego. O que acontece no Brasil é o esvaziamento do conceito de emprego porque quebraram tudo. Se tiver confuso, é que tô ficando nervosa com essa conversa. Salve, Matheus! Obrigado pelo follow, mano. Seja muito bem-vindo, velho. Que loucura, cara! Que loucura, cara! Como é que você vê, entra no Discord, por exemplo, Sara, entra o no desenvolvimento Discord. desse neoliberalismo? Solta sua voz não no só Discord, Brasil, peraí. mas isso também nos Estados Unidos, na Inglaterra, em outros países do centro do capitalismo. Inclusive tem um filme muito bom sobre isso, né, do Ken Loach, que é o Você Não Estava Aqui, né, que é um filme excelente, excepcional, que dialoga justamente com isso. É uma classe trabalhadora que não tem mais acesso à indústria, por causa da automatização, né? Mas não porque a automatização tirou os empregos, né? Mas porque você precisa continuar gerando essa exploração da mais-valia. Você precisa continuar gerando essa demanda. E aí essa demanda é gerada por esses subempregos, né? Que é essa condição de trabalho que a gente está vendo agora. Então eu acho que o precariado ele nasce a partir dos anos 80, ele começa a caminhar nesse sentido, mesmo com, por exemplo, o sobrecarregamento de funcionários, né? A liofilização empresarial, que é você enxugar a empresa, você exigir que o funcionário faça mais de uma função ao mesmo tempo. E a precarização vem nessa forma meio megazord do apocalipse agora, né, com a Uber e tal. E aí, nesse sentido, acho que puxando para a segunda pergunta, como a gente está falando justamente de uma estrutura produtiva que se apresenta em escala global, falar de um retorno ao fordismo, né, uma dinâmica industrial, talvez como o nacional desenvolvimentismo, por exemplo, hoje, a meu ver, ele é uma impossibilidade. Né? É uma impossibilidade porque a dinâmica de como o capital opera, ela se alterou profundamente. Né? Em 70, em 80 até aqui, a gente teve muitas mudanças que, a meu ver, tornam impossível fazer esse retorno simplesmente, pronto. Política industrial agora vai, né? A burguesia brasileira vai ajudar a gente, porque a burguesia brasileira está nadando de costas, né? Tá vendo aí o Brasil acabar e o mercado está leniente, né? O mercado está feliz. Quer dizer, está despreocupado. Se acontecer ruptura democrática, se acontecer genocídio, está suave, pagodinho. E aí o que eu acho que, nesse sentido, é inevitável que haja um processo, uma necessidade de uma ruptura da organização política. Né? Porque se o neoliberalismo é essa política, não só de privatização... Tem um vídeo do Ian, né, me indicaram, né, falando que na cabeça deles é a burguesia brasileira, né? Depois a gente vai ver esse vídeo. Mas de uma política de Estado que precarize a força de trabalho, que possibilite, né, essa nova forma de acumulação, então não é só o empresariado que tem que ser questionado, mas é essa mesma forma de organização política que deve ser questionada. Né? E nesse sentido...
Eu acho que é impossível fazer uma construção econômica salubre, né, ou que atenda à classe trabalhadora dentro do modelo do Estado burguês, especialmente no Brasil, né, em que as principais formas de acumulação da burguesia vão ser o capital financeiro e o agronegócio, né? Então, para onde correr, né? Esses setores nunca vão querer abrir mão, vão querer, não, vamos dialogar, vai ser bom para todo mundo. Isso aí enfim, né? É o liberal emocionado que vai falar que se a empresa lucrar é bom para todo mundo, que ela vai distribuir salário, né? Liberal emocionado. O pessoal tem uma birra braba com agro, né? Com agro é pop. Agora, Gustavo, tu falou sobre essa questão, né? Esses aplicativos, né? Uber, Rappi, iFood. A gente viu recentemente, né? O Galo, que é dos entregadores antifascistas, ele foi preso numa ação que não tem relação direta com isso, na questão da estátua do Borba Gato, mas eu até comentei que eu não tenho dúvida que o pessoal da Uber, da Rappi, do iFood, quando viu o BO lá da estátua, fez a sua ligação pro João Dória, para, sabe, as autoridades, bicho, segura esse cara preso aí, porque esse cara dá trabalho. A gente viu no Brasil essas tentativas recentes, né, de construir um sindicalismo mais sólido em torno dos trabalhadores de aplicativos, e aí teve o break dos apps ano passado, esse ano tentou puxar os apagões dos apps. Em alguns países da Europa já tem decisões judiciais querendo criar vinculação empregatícia direta, né, dos trabalhadores de apps com Uber, com Rappi, com iFood, não sei o quê. Rappi não, que Rappi acho que é brasileiro, né? Acho que o iFood é brasileiro. O iFood é um negócio, enfim, com a Uber, Ei, Cauê tá comendo um bolo enquanto a gente tá gravando, oferecendo. O bolinho é bom, hein? Isso, inclusive, É a face gente, do patrão. isso é um exemplo de precarização da força de trabalho, viu? Isso é um exemplo. Mas continuando. Então, se criou, até se adotou o termo uberização da força de trabalho, né? O Uber como um grande símbolo desse processo, dessas novas formas de exploração. E aí, duas coisas importantes. A gente meio que combinou um roteirinho aqui, gente, na conversa. O roteirinho foi assim, vou te perguntar isso. Tá massa. Mas eu Falando em quero fazer roteiro, primeiro. mandei mensagem pro Samuelson. Inclusive, ele me respondeu aqui agora, ó. Mandei, salve, bora gravar hoje, Fio da História. Ele me respondeu aqui, ó. Bora sim, Tamir. Eu botei a internet aqui em casa, cara. A internet ficou mais rápida. Já não tem só o 4G, que tava só o 4G antes. E esse dia chega também um computador aqui. Enfim, da hora eu vou ter um espaço ambientado pra gente fazer uma parada tipo live mais legal. Mas por enquanto vamos ficar na lógica podcast que a gente tá ficando. Beleza? Tamo aí, tamo junto. É só você falar, cara. Passar a noite em casa. Você tem microfone, mano? Hoje à noite, então, hein? Hoje à noite, Fio da História. Bora. Um debate conceitual sociológico, que é essa uberização da força de trabalho. Tu usa esse termo, como é que tu vê e tal. E aqui vem a pergunta surpresa, né? Que não estava combinada. Recentemente, Xi Jinping, animado, empolgado, com o aniversário de 100 anos do partido, a China baixou um conjunto de regulações contra, né, as empresas de app que vem no bojo de uma campanha que a China vem fazendo contra as Big Techs, né? E aí obrigava a pagar um salário acima de um salário mínimo, garantir seguro-saúde, seguridade social, alimentação, descanso e interferir, inclusive, no algoritmo, né? Porque assim, não podia mais, por exemplo, estabelecer tempos de entrega muito abusivos. Então, até isso, o governo chinês agora vai interferir, para a tristeza do liberal, né? Que aí o mercado, não é livre, fora, né? Triste. Então, até isso, o governo chinês vai interferir na lógica de estruturação dos algoritmos para controlar os trabalhadores. E eu achei interessante, Gustavo, como isso deveria ser uma notícia do caralho. Não no sentido que a China é maravilhosa, no sentido que a China é linda, no sentido assim, bicho aí. Galera, dá pra fazer, hein? Como diria o Geraldo Alckmin, né? Dá pra fazer. Dá pra fazer, porra, aqui a China fez, vamos debater isso aqui, e aí, pô? Porque a gente não pode fazer isso também, porque a gente não segue o exemplo. E foi meio ignorado. Eu queria saber também se tu viu essa notícia da China, se tu acompanhou, o que é que tu tá achando, e por aí, essas duas perguntas. Primeiro, da notícia, não sabia. Eu sabia que existe uma cruzada pelo camarada Xi Jinping, um abraço Xi Jinping,
estamos aí com você, contra as Big Tech. Ele tá, viu, gente? Eu não tô não, senão os trotistas, anarquistas, vai ficar... Eu não tô não, eu tô aqui estudando, analisando ainda. Quem tá é Cauê e Gustavo. É isso. Mas eu já tinha visto essa cruzada da China, do governo chinês, né, dos marcos regulatórios chineses contra as Big Techs e mesmo contra só o flerte de abuso do mercado financeiro, né? Ou então um outro beijo aí pro Jack Ma, que onde quer que esteja, né? que tá aí em algum lugar. Mas eu acho que é muito importante porque faz barrar esse avanço predatório, né? Sim. Teve recentemente também uma outra notícia de que a China promoveu uma estatização das empresas educacionais que foram fundadas lá dentro e que fez com que o valor de mercado dessas empresas decaísse muito, né? Ficaram tristes os milionários ganhando. Tchau, Marcos. Bilionários, né? Bilionários da fofoca. E aí eu acho que esse tipo de marco regulatório ele é muito importante porque mostra pra gente que há um horizonte de possibilidade, né? Há um horizonte além do de possibilidade horizonte de intervenção nessa dinâmica, mas que acho que até fazendo um link com a pergunta anterior, que só pode ser feito graças a uma reestruturação total da organização política da nação, né? Do Estado-nação. Então imagina, você tentar passar essa ordem em um estado como o Brasil ou como os Estados Unidos, é o fim do mundo. É você fazer o parto de um mamute, entendeu? É um negócio muito complicado, muito difícil. E não é difícil porque, né, o que fazer, né? Eu não sei ler. Não é difícil por isso. É difícil porque a pressão econômica vai ser brutal. E aí, nesse sentido, eu acho que, aí linkando com a primeira pergunta, a uberização é uma forma de se pensar a exploração do trabalhador através de uma dinâmica de insegurança, né? Eu acho que esse é o ponto fundamental. Pegando inclusive, né, pedi um Uber para ir para o aeroporto para poder vir para cá e conversando com o motorista, a gente foi batendo esse papo e aí é muito interessante observar como a uberização ela é uma dinâmica de retirada de segurança, retirada de qualquer garantia, retirada de qualquer forma de rede de proteção ao trabalhador. O melhor exemplo disso é a gente analisar, por exemplo, os boyzinhos que faz entrega de iFood, né? Sim. Geralmente, qual grupo social está ligado a isso? É uma classe trabalhadora que é negra, que é periférica e que nem tem a bike, né? É muito comum a gente ver o moleque trampando de bike do Itaú, bike de não sei o quê, com a caixa do iFood nas costas. E aí é o trampo de 12, 14 horas por dia, e aí o moleque, se sofrer um acidente, a Uber não faz nada, né? E por que o termo uberização? Né? É só a Uber que faz isso? Não, mas toda empresa de tecnologia faz isso. Em várias áreas. A gente tem visto esse desdobramento acontecer em várias áreas, né? No delivery, mas também no serviço de motorista. Nos Estados Unidos tem outros serviços, como o TaskRabbit, o Get Ninjas, outros serviços que lidam com essa precarização, com essa insegurança, como o Airbnb, por exemplo, e que mexe com toda a estrutura do Airbnb, no caso de especulação imobiliária, por exemplo. Sim. Tem um problema gravíssimo com isso em várias cidades. E aí, a uberização é esse termo que gera essa insegurança, né? Então você não tem garantia de nada. Existe aí a galera da Hannah Arendt vai amar, né? Um totalitarismo do algoritmo, né? É o algoritmo totalitário, porque é isso. A plataforma, ela lida com as avaliações, com as paradas de um jeito muito subjetivo. Eu vou imaginar o seguinte, você... Tá nascendo e parece que é dor de ouvido. Parece que o dente do juiz tá nascendo, sabe? Porque eu usei aparelho, né? Muitos anos. Quando você aperta o aparelho, você sente o negócio puxando, empurrando os seus dentes, tá ligado? E eu tô sentindo isso, mano. Meus dentes, parece que tem uma coisa empurrando meus dentes. Manuel, porque tudo é junto, Manuel. Vai pegar um Uber e aí você tá num dia estressado. Brigou com a boizinha, tá puta da vida. E aí o motorista é simpático, tá num dia legal, ele vai tentar puxar um papo, só que você tá puto, né? Por qualquer outra razão. E você resolve dar 4 estrelas porque o motorista chato tentou puxar o assunto. Pode acontecer, né? Pode eventualmente acontecer. Aí o lance qual que é? A Uber vai entender aquelas 4 estrelas como o teu serviço é um cocô, né? E vai rebaixar a categoria do motorista. Então percebe como o sistema de avaliação, ele não avalia direito, ele não avalia de verdade, né? Não, o serviço foi bom, foi ruim. Além do da subjetividade de cada um, né? Sim. E aí você deixa o trabalhador refém disso. Porque se o cara ficar com uma média de estrelas abaixo de 4 estrelas, ele é cortado do aplicativo, sem aviso. E aí eu pergunto, né, pro boy liberal que nunca teve que pagar um aluguel, como é que você faz para do dia para noite você simplesmente é barrado do teu trampo?
como é que você vai botar comida na mesa? A resposta é não vai. Né? Essa é a resposta, não vai. E o terceiro elemento, que eu acho que é fundamental, é de que a uberização... Os ela caras cria cortam um 4 estrelas, não sabia processo, não, velho. e isso é muito importante para o capitalismo financeiro, de isolamento do sujeito. Né? Eu acho que isso é uma parada fundamental. Porque cria essa ideia, né? O Uber, ele é um empreendedor. Sim. Eu não tenho chefe, eu não tenho horário, eu trabalho a hora que eu quiser. E eu acho que isso vem numa dinâmica da construção de um discurso, né? Desse discurso do sujeito empreendedor, do sujeito isolado, não é à toa, né? Sei lá, hoje o herói da vez é o Elon Musk, é o Jeff Bezos. E por que eles são heróis? Porque são empreendedores. É o homem que sozinho foi lá e destruiu as amarras do Estado e só teve um empréstimo de $100 mil do papai e um diploma de Princeton para fazer isso, né? Que custa um pouco de dinheiro. Mas nenhum liberal conta essa parte. Então você tem ali, nessa dinâmica de uberização, esses 3 elementos. Um processo de aumento da precarização, né, através da insegurança do trabalho. Você tem uma condição de refém do trabalhador, porque ele fica refém do algoritmo, né? E aí o algoritmo, você sabe, né? Você tem o Instagram, o YouTube, o algoritmo barra mesmo. Eu tenho que ficar postando fotos sem camisa. Eu não gosto. Eu sou contra isso. Mas é para dar engajamento, é o algoritmo, né? É o que dá engajamento, porque o algoritmo ele atua da maneira como ele bem entender. Isso não é só no Instagram, isso é nas empresas, isso é nessa dinâmica de serviço. E o terceiro ponto é esse, ele cria uma ilusão de que o sujeito é empreendedor, que ele está sozinho. Por que isso é importante? Que nem você falou, pô, se você tem um sindicato que é coletivo, que é construído a partir de uma base da escuta, né, da conversa, pô, uma hora a galera vai ficar putaça e vai se levantar contra. E a Uber vai fazer o quê? Né? Quem produz o valor, atenção liberais, quem produz valor para Uber não é o engenheiro de software, né? Não é o dono da Uber. É o maluco que está dirigindo a desgraça do carro, que está entregando o lanche. E aí, você isolando o sujeito, a organização política e social fica muito mais complicada, né? Porque o sujeito se vê nessa roupagem de empreendedor, de sujeito indivíduo, que é um negócio que o neoliberalismo investe muito, né? Sim, total. Tá ligado? Não, seja por coach, igreja neopentecostal, filme. Então, eu vou confessar, inclusive, uma coisa pra tu, um momento de confissão. Eu gosto muito dos filmes do Will Smith. Eu acho que eu consegui assistir todos. Mas aquele... A Procura da Felicidade? A Procura da Felicidade. Eu não consigo terminar aquela porra, bicho. Aquele filme ali... O filme é bom, pô. É quase como eu ver Triste, mas é bom. uma propaganda eleitoral do João Dória, só que com o Smith, né? Que é um pouco melhor. Na moral, é sinistro. Agora, Gustavo, vê, tu usa um termo de isolamento da classe trabalhadora que é muito bom. Me lembra um marxista francês que morreu, era comunista, mas era muito bom, que é o Nikos Poulantzas. E o Poulantzas, no primeiro grande livro dele, O Poder Político e Classes Sociais, ele usa um termo efeito de isolamento. Não sei se tu tá ligado nisso, que ele faz o debate que o Estado burguês tem como uma das suas principais tarefas individualizar os indivíduos da classe trabalhadora, isolar. Aí ele fala do efeito de isolamento para que esses indivíduos não se percebam como partícipes de uma classe. Né? Esse livro do Poulantzas foi lançado no final dos anos 60. O Poulantzas nem poderia imaginar a capacidade que hoje, emanando das próprias relações de exploração, você consegue individualizar, né, o sujeito. E aí, porra, a gente é comunista, né? Eu sou comunista, tu é comunista. A gente defende organizar a classe trabalhadora para lutar por salário, por saúde, por emprego, por moradia e também pela tomada do poder, né? Pô, a gente quer tomar o poder, viu, galera? Fica um informe aí. A gente quer tomar o poder. Então, como é que a gente organiza a classe trabalhadora que tá no Uber, no Rappi, no iFood? Enfim, o famoso que fazer. Assim, acho que existe muito debate sobre as novas formas de exploração, né? Mas é mais difícil você ver um debate... Massa, galera, é isso, estamos todo mundo na merda, sendo explorado, trabalhando 20 horas por dia, sem direitos. Mas e aí, como é que a gente vai organizar essa galera? Eu acho que esse é um dos grandes desafios, né? Porque o sindicalismo, talvez numa base mais clássica, ele perdeu muita força porque a relação estrutural de produção se alterou, tá ligado? Então, é aquilo que você falou lá no comecinho. A estrutura fordista que tinha no Brasil... né, que tinha ali um flerte com o fordismo, se alterou drasticamente, né?
E aí o grande desafio é que os ataques que o Estado burguês faz à classe trabalhadora promove esse processo de dessindicalização. A privatização faz a mesma coisa, a liofilização empresarial faz a mesma coisa. Eu acho que nesse sentido é importante tentar tomar os espaços e tentar construir de maneira coletiva e aproveitar que as redes sociais podem ajudar a gente nisso, de iniciativas especialmente de trabalhadores que são do chamado, não vou usar o cybertariado, do precariado, do chamado precariado, como você citou, do break dos apps, apagão dos apps, porque é tentar criar, nesse sentido, uma rede principalmente de solidariedade dessa classe trabalhadora, né? E é um negócio que o neoliberalismo faz muito bem, e o professor Christian Dunker fala sobre isso, de que acho que o capitalismo neoliberal ele consegue uma coisa que é muito fundamental para que ele opere, porque ele silencia as pessoas, tá ligado? Ele silencia o canal de comunicação. Então eu acho que criar uma rede de solidariedade a partir disso pode ser um caminho nessa via. Pô, aí você pergunta, Gustavo, como eu vou fazer isso? Para isso que existem as organizações políticas, né? Para isso que existem esses coletivos que vão se mobilizar nessa direção. Isso só pode ser feito através da organização política dentro desses coletivos. De preferência, muita preferência, uma organização revolucionária, como, por exemplo, isso não é um jabá, o PCB, tá? Mas isso pode ser feito em outras organizações, mas enfim, tem que puxar a sardinha. E eu acho que é só através desse caminho que isso é possível. E é uma batalha muito dura de ser travada, né? Então, para todo mundo que, enfim, é militante, tá se organizando agora, pô, é difícil. Bicho. É difícil. Porra, se fosse fácil, era pra fazer. Pronto, acabou. A gente já tinha tomado poder. A né? gente não tava aqui, entendeu? É isso. É complicado, é difícil, demanda tempo. Então é isso, é uma coisa que demanda tempo, né? Demanda esforço. É verdade, é difícil, gente. E eu acho que são vários caminhos possíveis. E acho que dentro da realidade, da materialidade, criar esses vínculos de comunicação é uma parada imprescindível. Assim, Verdade. imprescindível. Por isso que estamos E, aqui. a meu ver, né, Meu canal, o canal do William da minha Jacob, análise, o Trabalhismo do que eu precisa ter a sua voz. O canal do Léo, o canal do Noé. O Trabalhismo precisa ter a sua voz. é tentar reconstruir esse novo sindicalismo, né, que abraça novas categorias e que abraça novas identidades que também começaram a ganhar mais força nesses últimos tempos, né, como expressões de sujeitos políticos, e criar essa rede de apoio, de escuta, que só pode ser feita via coletivo. Então, coletivos LGBT, coletivos como a Unidade Classista, coletivos como coletivos da luta antirracista, né? E aí você tentar se associar com esses grupos, né? Porque senão, se ficar, como você falou, acho que é muito bom isso, né? A gente ficar nessa, tá uma merda, estamos explorados. E aí, né? E aí, o que a gente faz, né? A gente vai ficar ali esperando, pô, desce aí, vai levantar a múmia do Lenin lá da Praça Vermelha e vai liderar os povos à tomada do poder. Seria bom, né? Seria gostoso. Seria ruim? Bom. Não seria ruim. Eu não ia me opor, não. Mas eu acho que uma demanda que se mostra muito urgente é de que é isso, né? A gente tem que tentar fazer acontecer, né? E acreditar nisso, como os neoliberais acreditaram nisso, né? Nos anos 40, escrevendo sobre esse monte de palhaçada, né? Esse monte de teologia, o Hayek fala, a gente tem que acreditar no que a gente está falando até o final, e bancar, porque uma hora vai. Aí. Então eu Tá acho vendo? que... Quem falava isso? Como é que é? Hayek, Lenin, Hayek. Então, Narcisismo esse é o do grande quê? Como é que é o nome lá? debate, né? Narcisismo do? Eu não lembro exatamente qual que é a frase, mas o... Da minimalidade, como é que Agora eu é? não lembro se é o Hayek ou o Friedman, mas um deles fala que tem que tentar tornar o impossível inevitável. Narcisismo da... Caralho. Que é quase um plágio da frase de Trotsky, né? Que as revoluções são impossíveis até que se tornem inevitáveis. Pronto. Friedman trotskista. Brincadeira, viu, gente? Pelo amor de Deus. Brincadeira. Gustavo, foi um prazer a nossa conversa. Prazer foi Muito meu. bom te receber aqui em Recife. Pra quem não sabe, Por que você tá com raiva, meu bem? Calma, meu bem, calma. eu fui buscar Gustavo no aeroporto, fiz a janta aqui pra ele, tô cuidando bem do menino. For depender O problema é que ele
Bom. Aí aplicam o oposto quando é para conversar com a gente. Eu acho que a gente tem que começar com uma pauta objetiva: proibição da terceirização. Quero ver quem é comunista de verdade. Pois é. Sou contra. Proibição agora da terceirização. Onde que eu assino isso aí? É difícil, eu acho que tu resumiu bem. Para retirar o liberalismo do Brasil vai levar muito tempo. O problema é que ele tá com um grupo que procura Magalu para falar de feminismo. Aí complica, meu parceiro. Nossa. Caramba, Sara, você também é sem massagem, né, Sara? Pô, você já chega dando no meio já, que isso, velho. Eles são os mais trotskistas, eles votaram no Alckmin. De Cauê, não sai nada. Tô mentindo? Não tá mentindo não, velho. Né? Não sai nada. A gente tá tendo, inclusive, que se organizar aqui, que lutar para conseguir fazer uma gracinha. Ele continua comendo biscoito enquanto a gente tá gravando e tá com fome. Gustavo, Instagram, canal, o curso vai estar disponível quando? Enfim, foi. dá detalhes aí. Foi. Constantino chorou de novo. Nossa senhora.